Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um estudo da Escola Sabatina. É muito bom ter você aqui com a gente. Estamos agora na nossa 7ª lição de um estudo maravilhoso que vem falando sobre o amor e a justiça de Deus. Eu acho que você talvez tenha providenciado já seu estudo, mas de repente você está chegando agora nesse canal. Nós partilhamos de um estudo trimestralmente e esse trimestre o amor e a justiça de Deus é o tema do estudo que nós estamos, realizando. E nós usamos esse guia aqui para nos ajudar a estudar a palavra de Deus. Como eu falo para vocês sempre, é até uma fala minha costumeira aqui, eu nunca estou aqui sozinha, estou bem acompanhada de duas amigas hoje. De um lado, uma pessoa que já virou aqui quase fixa aqui do meu lado, né? A Simone. Muito bem-vinda, Si. Muito obrigado por mais uma vez, mais esse convite estarmos aqui, né? É uma parceria, né, Sandra? Virou. Então a gente já fez até um contrato. É. A Sandra ali e nós aqui. Nós agradecemos a Deus, um bom dia a vocês que nos acompanhem, que Deus nos abençoe nesse estudo e vamos aí aprender sobre o amor e a justiça de Deus para a nossa vida. Amém. Simone, do meu lado esquerdo, eu tenho uma pessoa que eu admiro muito. E eu peguei gosto por essas gravações assistindo ela. Então, assim, eu tô um pouco nervosa, viu, gente, hoje? Porque eu gosto demais. Ela é uma amiga querida e ela, vamos dizer assim, foi uma das que iniciaram aí essas gravações, esses estudos. Vanessa, muito bem-vinda. Amém, obrigada. Eu me sinto até lisonjeada, né? Estou feliz por mais uma vez estarmos aqui compartilhando do estudo da palavra de Deus, é muito bom. Obrigada pelos elogios e vamos firmes e fortes, continuando aí em proclamar a palavra de Deus. Amém. Você deve estar se perguntando, por que será que elas estão com a roupinha parecida ali? Cores iguais, né? Tem um motivo, mas antes de eu explicar esse motivo, eu quero fazer um pedido para você. Curtir e compartilhar esta lição. A gente precisa da sua ajuda para espalhar a palavra de Deus, para espalhar esperança para aqueles que não têm, né? Que estão tristes, que estão se sentindo sozinhos. Então, eu vou pedir para você, curte aí esse vídeo, compartilhe, se inscreva no nosso canal, né, nas nossas redes sociais também, Adventistas Catanduva, tá? Nos ajude a espalhar aí amor e esperança. Bom, estamos vestidas dessa forma porque nós estamos aqui representando um Ministério das Mulheres. No ano passado, a gente já teve aqui uma bancada, né, de Ministério das Mulheres e a gente teve aqui explicando aqui algumas atribuições aqui, né, do Ministério das Mulheres. E eu vou pedir para que a Vanessa explique por que hoje nós estamos de uniforme de Ministério das Mulheres. Muito bem, aí como disse a Sandra, né, o Ministério da Mulher, ele é muito importante dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, não é apenas aqui em Catanduva, mas é algo mundial, e é algo muito especial também, né, todos nós temos um ministério. E nesses dias especiais aí, que tem dentro do calendário da Igreja Adventista, nós temos dias especiais que são chamados 10 dias de oração e 10 horas de jejum. Os 10 dias começam no dia 13 de fevereiro e encerram no dia 22. Você é nosso convidado especial a estar conosco do dia 13 ao dia 22, às 19h45, aqui na Igreja Central de Catanduva, para juntos termos mais momentos de oração, momentos de comunhão com o Senhor e com os irmãos. Faça planos de estar conosco, né? Não só mulheres, todos são convidados a estarem conosco e juntos compartilharmos de momentos especiais. Que Deus o abençoe e que você possa fazer planos. E se não puder estar conosco, por favor, ore por este ministério, por esses 10 dias tão importantes e tão especiais. Lembrando que, de repente, se você está fora da cidade, você tem duas opções. Você não está em Catanduva. Você pode ou assistir as lives, porque é feita a transmissão de todos os cultos, ou você pode ir numa igreja aí próximo de você. Porque a gente sabe que o nosso vídeo tem alcançado aí, né, várias cidades aí do Brasil. Então, tenha esse momento de comunhão com Deus. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. É uma bênção e a gente já começa o ano aí firme ao lado de Jesus. Nós vamos agora então entrar diretamente agora no estudo da lição 7. Antes eu vou pedir para a Simone fazer uma oração para a gente iniciar. Vamos lá. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade de podermos estar estudando a Tua Palavra.
E a lição dessa semana vai trazer um tema como o problema do mal, o mal que assola o nosso mundo e como entendermos essas questões. A Bíblia nos mostra como entender e como saber também e termos a certeza de que existe um Deus que está sempre conosco e que cuida de cada um de nós. Que Deus nos abençoe e que abençoe você que estará também aprendendo conosco através dessa lição. Em nome de Jesus, amém. Amém. O tema é o problema do mal. Eu gosto sempre, vocês estão acostumados a me assistir quando eu estou comentando, eu gosto de falar dessa ilustração que vem aqui no começo da lição. Nós temos aqui um caminho, de um lado temos uma rocha, um coração e uma luz. E do outro lado, nós temos aqui umas nuvens, que para mim representa trevas. Principalmente porque a plaquinha do lado aqui está dizendo assim, ó, não confiar e está para o lado das trevas. E confie está para o lado da rocha. Vocês entenderam isso também? Tipo assim, se você confia na rocha eterna que é Jesus, você está no caminho certo, né? E aí você encontra, então, a luz. E aí a gente percebe que existe um caminho, né? Até Simone, antes nós estávamos conversando, e ela falou, o caminho é um só, o caminho é Cristo. Mas nós temos a possibilidade de escolher ir para o outro lado, e a gente vai ver isso aqui no decorrer da lição. O verso para memorizar está em Apocalipse, no capítulo 21, no verso 4. E eu particularmente posso dizer que é a grande esperança de todos nós. Porque nós vivemos num mundo de sofrimento, de tristeza. Mas aqui vem a promessa que enche o nosso coração de alegria. E diz o seguinte, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Essa é a grande promessa. Meninas, o que vocês poderiam me falar aí já desse princípio aí? Podemos? Fiquem à vontade. É legal estar em outra posição aqui, viu? Quando quiser falar, já começa falando. Muito bem. Eu gosto particularmente muito desse texto, né? Esse texto, ele nos traz uma alegria imensa de entender que esse Deus tão grandioso vai acabar para sempre com o mal. Nós vivemos num mundo de muita tristeza, tribulação, luto, dor, como o texto mesmo coloca, né? As pessoas sofrem e ter a bendita esperança de que isso vai finalizar é algo grandioso. Às vezes nós vemos pessoas desesperançosas, nada mais dá certo, a minha vida não tem mais jeito, né? Ai, me acontece tanto problema, mas saiba você que nos acompanha, que haverá fim para o mal. Ele vai acabar, ele vai ser exterminado. E, às vezes, nós tentamos também, né? Aqui, como falo, o problema do mal, nós tentamos, no nosso esforço particular, entender este problema. Mas a lição mesmo coloca que é um mistério para o qual não se encontra explicação. Né? Um Deus tão grandioso, o mal surgiu por uma escolha. A gente vai ver isso no decorrer da lição. Mas o que nós devemos ter a certeza, independente de como ele tenha surgido, Deus vai eliminar para sempre, vai acabar, vai ser eterno a felicidade, a alegria, a vitória, a recompensa, e nada mais disso vai acontecer. Isso é bom demais. Né? Eu acho que já é uma forma muito boa da gente começar a lição, é tendo essa certeza, tendo essa esperança de que o mal vai acabar. Ele tem tempo determinado para isso. Nós sabemos? Não sabemos. Mas Deus sabe. Deus tem um tempo para isso. A lição vem falando aqui que esse seja, talvez, o problema mais difícil para o cristianismo. É entender o mal, né? Como entender que existe um Deus tão maravilhoso, tão bondoso, que enxerga tudo que acontece conosco e mesmo assim o mal existe. É verdade. Como entender, né? Um Deus tão bom, um Deus tão cheio de amor, e a gente olhar para esse mundo, né, com tanta maldade. E as pessoas realmente às vezes até questionam, né? Se Deus realmente existe, se ele é tão bom, ele é amor, por que ele permite então que essas coisas aconteçam? Nessa lição nós vamos poder compreender um pouquinho, né, nessa questão, por que esse mal existe, porque temos essas consequências e vamos sair com esperança. Com de certeza. que um dia isso tudo vai passar.
Eu tenho certeza que já aconteceu isso com vocês, de você ver uma pessoa e a pessoa passando por um sofrimento e você fala, nossa, nem parece, devido à força, à esperança, né, que tem naquela pessoa. Amigos, eu preciso falar para você que isso vem de Deus. Vem de Deus. Eu comecei a entender isso a partir do momento que eu comecei a estudar a palavra de Deus e conhecer a esse Deus. Então, eu comecei a entender algo que a gente vai aprendendo. A partir do relacionamento, né, Sandra? Relacionamento. Você se relaciona e você passa a conhecer e entender. Não, eu sei que Deus vai prover o meio, né? Eu preguei há tempos atrás aí e eu falei sobre isso, né? A Simone decorou a frase, ainda outro dia nós estávamos comentando, né? Quem conhece, confia. Quem confia, entrega. Quem entrega, descansa. Mas isso é questão de relacionamento. É buscar relacionamento e saber que Deus vai agir. Sabe, e falando nessa questão, né, de dor, de lágrimas, eu vejo isso na vida da minha amiga, né, que falou aqui, ó, da morte, da tristeza e da dor, que no único dia ela acabou ali perdendo o esposo e o filho. E o que sustentou ela até então? Esse relacionamento com Deus, essa confiança, essa fé, é isso que moveu ela e que ajudou ela a prosseguir diante desse mundo mal, porque o mal que entrou nesse mundo é que infelizmente causou todas essas dores, né? Existe hoje aí uma tendência a nós sermos um pouco arrogantes. No que sentido? No sentido de que aquilo que eu não explico, ou que eu não tenho uma explicação palpável, eu não acredito, eu não confio. Né? E aí, a palavra de Deus, quando a gente começa a estudar a palavra de Deus, e a lição vem nos trazendo isso, que se você acredita em Deus, você precisa confiar em Deus. O fato de nós não entendermos ou não termos ali a explicação não significa que não tenha uma explicação. E aí a lição vem trazendo algo que a gente precisa ter: fé. Fé, confiar em Deus. Acho que esse é um dos pontos principais, é confiar, é deixar Deus fazer as coisas no tempo de Deus e esperar que o fim disso tudo vai chegar. Vamos passar aqui para o domingo? Aqui vem uma frase que acho que permeia as nossas vidas, né? Até quando, Senhor? E aí a gente viu aqui alguns textos, né? Trazendo aqui alguns profetas e salmistas fazendo essa pergunta: até quando, Senhor? Né? A gente percebe que a maioria, né, dos personagens bíblicos aqui, eles questionam por que o mal existe. E aí eu até estava comentando que eu vi uma pregação uma vez e a pessoa falou assim: você inveja o ímpio. Você tem inveja do ímpio. Como é que você tem um relacionamento com Deus e você tem inveja com o ímpio? E aquele me chocou, eu falei: como assim eu tenho inveja do ímpio? Né? E aí ele foi explicar. Quando a gente fala assim: nossa, mas fulano vive uma vida completamente afastada de Deus, faz tudo aquilo que desagrada a Deus, e ele prospera, e por que eu não? E aí eu pensei, gente, realmente... A gente faz comparativo, né? Comparativo, é uma inveja do ímpio isso, né? E a gente precisa refletir. E aí a gente viu aqui profetas e salmistas fazendo essa reflexão, né? Realmente o mal é tão terrível que faz a gente ter esse tipo de sentimento. A gente pensa, Sandra, assim, quando estuda a Bíblia, né? E as questões bíblicas, os personagens bíblicos, a gente acha que eles eram perfeitos, né? Que tudo acontecia, tinha lá algumas coisas que Deus revelava, mas tudo era perfeito. E nós vemos que não. Eles são tão humanos quanto nós, né? Então, no Salmo 13, é um salmo de Davi, nos versículos 1 e 2, por exemplo, o subtítulo na minha Bíblia diz uma oração de fé. Davi tinha fé, mas ele questionou a Deus, ele estava preocupado, né, com aqueles que estavam enfrentando sofrimento, né, e os seus inimigos mesmo assim estavam prosperando. Então Davi questiona a Deus, e Davi é considerado o segundo coração de Deus. Nós vemos no caso de Abacuque, do profeta Abacuque também, no capítulo 1, ali dos versículos do 2 até o 4 mais ou menos, ele questiona até quando ele suportaria e teria que viver aquilo que estava acontecendo. Jeremias, ele questiona Deus e indaga sobre os juízos divinos. Fala: Senhor, que negócio que é esse?
Está vindo juízo sobre a gente que está buscando ser fiel e o ímpio está prosperando. As coisas estão acontecendo na vida dele. Né? Então, eles esperavam uma resposta do próprio Deus. Eles tinham esse relacionamento direto, vamos dizer assim. Né? E a pergunta era frequente: até quando, Senhor, vamos suportar? Até quando? Isso nos chama a atenção e precisamos entender que mesmo servindo a Deus, nós não estamos isentos daquilo que o mal nos causa. E mesmo servindo a Deus, não tem também momentos que nós não vamos questionar. De pensar, Senhor, eu tenho suportado isso pela tua causa, eu tenho buscado mais a tua presença. Por que isso está acontecendo comigo? Mas eu aprendi uma coisa na minha vida, né? E com uma pessoa muito querida e pregadora e tudo. Da pessoa falar assim, não temos que perguntar para Deus o porquê, mas para quê? Muitas vezes aquilo que nos sobrevém é para o nosso crescimento espiritual, é para o nosso aprendizado e para aqueles que olham para nós também serve de crescimento. Porque muitas pessoas, claro que nós não somos exemplo, mas elas se espelham em nós. E nós somos responsáveis pelos nossos atos naquilo que as pessoas estão vendo. E quando nós questionamos a Deus, Senhor, para que será isso? Qual será o meu aprendizado, o meu crescimento? E se nós pensarmos dessa maneira, que tudo nós tiramos uma lição espiritual e um crescimento, nós passaremos diferente pelo sofrimento. Ele vai ser diferente. Fica mais leve. Sim. Fica mais leve quando você aceita a situação. Você precisa saber o porquê, para quê. Exatamente. Né? Para quê? O que eu preciso melhorar. Então, assim, não é pecado você não entender. Nós somos falhos, somos humanos, a gente não vai entender todas as coisas Somos mesmo. limitados. Exatamente, né? Somos limitados. Então, o mal, ele vai vir nas nossas vidas. O próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Então, algo que a gente precisa refletir. A igreja a qual eu frequento, a congregação a qual eu frequento, a comunidade a qual eu frequento, o que ela tem dito para mim? Que eu vou ter uma vida boa, mar de rosas, que o mundo vai ser perfeito a partir do momento que eu estiver dentro dela? Ela está mentindo. Com todo carinho, eu te digo isso, porque no mundo nós teremos aflições. O próprio Cristo disse isso. E detalhe, o próprio Cristo sentiu. Sim, Sentiu o desamparo. Então, você está se sentindo sozinho nesse momento? Simone, o que Jesus falou ali no finalzinho ali, né, da nossa lição aqui de domingo, vem falando aqui sobre Mateus 27:46, e aí Jesus sentiu esse mesmo desamparo. Jesus lá na cruz, no seu maior sofrimento, por mim, por você, por cada um de nós. Então, ali na cruz, Jesus recebeu todo o mal desse mundo. O pecado, o peso do pecado. E diante daquela situação de grande sofrimento, ele pôde sentir um pouquinho a separação que isso causa entre nós e Deus, o pecado, essa separação, esse mal. Ou seja, não é porque Deus havia abandonado ele, mas era o peso do pecado sobre ele que estava fazendo ele sentir daquela forma. Então, olha o que o pecado faz. Né? Então, a gente precisa se conectar com Deus, né? A gente precisa entender, né, que o mal ele vai sobrevir nas nossas vidas. Nós teremos aflições, mas se a gente estiver conectado com o Senhor, vai ficar mais fácil passar por isso. E Deus, Sandra, a lição, o tema central é o amor e a justiça de Deus. Né? Em Apocalipse 6, no versículo 9, diz o quê? Que os santos clamam pelo sangue, né? Quem é esses santos? Né? Esses mártires, esses profetas que morreram pela causa, né? Pessoas que buscaram servir a Deus. Então fala o quê? Que eles estão debaixo do altar clamando pelo derramamento do sangue que eles tiveram. Porque esse até quando, né? Tão logo vai encerrar. E o sangue deles está clamando e a justiça ocorrerá. Deus vai vingar, né? Podemos dizer, o sangue desses justos que fizeram a vontade de Deus. Mas não quer dizer que eles nunca fraquejaram. Exatamente. Né? E é importante a gente também ver na lição, embora o mal está nesse mundo, nós sofremos esse mal, Jesus sofreu esse mal, né? Mas é bem claro dizer que Deus, ele não gosta dessa situação. Deus detesta o mal, odeia o mal.
E aqui no finalzinho, no rodapé da lição, fala assim, né, que Jesus ansiava por uma esperança e naquele momento ele não enxergava aquela esperança. Isso pode acontecer conosco também. Então é por isso que a gente sempre bate na tecla do estudo, da comunhão com Deus, dos 10 dias de oração. É um momento de você estar firme, fortalecimento, exatamente, para que a gente não sinta isso, porque nós não estamos sozinhos, né? Nós temos essa esperança e a gente precisa se agarrar a isso para conseguir continuar a nossa jornada aqui rumo a Canaã Celestial. Vamos passar aqui então para a segunda-feira. Há muitas coisas que não sabemos. Eu até comentei aqui, né, que na nossa arrogância a gente quer saber tudo. E às vezes a gente até nos intitulamos assim, né, ó lá vem o sabe tudo, ó, sabe tudo, né? E aqui vem trazendo a história de um personagem incrível, muito falado na Bíblia, uma história, né, que traz muitas lições para nós, de um homem que ele era o quê? Ele era um ímpio? Ele fazia algo que desagradava a Deus? Não. Não. A Bíblia fala que ele se desviava do mal. Reto, se desviava do mal. A gente está falando de Jó, né? Um personagem incrível. E aí agora então Jó começa aí sofrer ali, né? E Jó questiona Deus. Ele questiona Deus. E aí a forma como Deus responde, e a gente não tem como ler esse texto, porque ele é grande, mas anota aí para você ler na sua casa. Jó, capítulo 38, dos versos do 1 até o 12, vem trazendo ali, né, a resposta de Deus para Jó. E aí Deus então vai refutando, né, todo aquele questionamento ali de Jó. E o que é mais bonito é a contrapartida de Jó. Como Jó reage, né? Não com arrogância, mas agora com humildade. Jó entendeu que ele, sendo uma criatura, ele não tinha como ter essas respostas ou entender todos os motivos, né? É verdade. Às vezes a gente, diante de uma situação na nossa vida, algum sofrimento, a gente quer questionar Deus ou a gente quer pensar que a gente sabe mais do que Deus. E no caso aqui, Deus trouxe Jó a essa realidade. Olha, eu que criei todas as coisas, eu que te formei, né? Eu que sei todas as coisas que estão acontecendo. E aí Deus então levou Jó a pensar e ele cair em si, em humildade, e ele entender, não, realmente, ele é meu criador, ele sabe todas as coisas, ele conhece, né, todas as coisas que acontecem, né, nessa vida. Nós, por natureza, né, nós somos limitados. Nunca que nós vamos chegar ao conhecimento pleno de Deus. E nós somos limitados ao que acontece à nossa volta. Nós sabemos que vivemos num mundo em que há uma guerra espiritual entre o bem e o mal, que nós chamamos de grande conflito. Isso é constante e era o que estava acontecendo com Jó. Talvez das histórias bíblicas de sofrimento, a de Jó é a que mais impacta a vida das pessoas, que traz maior conhecimento. Tem música, né, falando sobre Jó, assim, resumidamente. E quando Jó questiona Deus, Deus responde com outras questões. Fala, onde estava você quando eu estendi os céus, fiz o firmamento, tudo que há no universo? E aquilo foi trazendo uma reflexão para Jó de entender. E ele mesmo, né, ele reconhece, né? Na verdade, eu falei do que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim. Ele se retrai porque ele fala assim, realmente, o que Deus está dizendo, quem sou eu no meio desse universo, né? Eu não sei, mas Deus sabe. E nele eu continuarei confiando. No entanto, se a gente discorrer na história de Jó, a própria mulher pediu para que ele condenasse a Deus e morresse. Os amigos vieram, olha, Jó, esse problema que você está enfrentando aí, tem alguma coisa errada. Você está envolvido com alguma coisa errada. E eles não sabiam realmente do cunho espiritual que isso estava acontecendo, tanto na vida de Jó, como acontece na vida de qualquer um. E Jó compreendeu. E o que diz lá no final da história de Jó? Deus restitui a sua saúde, a sua vida, seus filhos, o dobro do que ele possuía. Por quê? Porque Jó tinha relacionamento e ele continuou crendo e confiando mesmo diante da dificuldade. Mesmo na contramão de tudo aquilo que ele estava ouvindo. Exatamente. Todas as pessoas incentivando ele a ir contra Deus, né? Amaldiçoa o seu Deus, né? Morre, né? Então, assim, ele se manteve firme. Isso a gente não consegue por nós.
A gente só consegue com relacionamento. É né? algo Exatamente. divino mesmo. Porque na nossa vida, nem tudo a gente precisa compreender. A gente só precisa ter a certeza de quem é aquele que está conosco, que é Deus. Né? E a própria Bíblia nos diz, né, que aquilo que era para ser revelado, que nos é revelado, já foi. Nós devemos ter fé e confiar, porque outras coisas que serão reveladas, Deus vai nos mostrar na eternidade. E nós vamos entender o porquê daquilo não ter sido revelado naquele momento. Olha Será? Que fantástico. grandeza, né? Que fantástico. Será que suportaríamos Pois é. tudo o que Hoje, Deus tem para... Sim. Com a Se ele nossa fosse mente revelar tudo? com a nossa Exato. mente finita, Deus é conhecedor de todas as coisas, Ele é sábio, tudo tem um porquê. A gente precisa aceitar pela fé, né? Sim. Vamos para terça-feira aqui, ó. O teísta cético. O que é um teísta? É alguém que crê em Que Deus. sabe que existe um É, Deus. eu acredito em Deus, mas eu acredito em Deus e sou cético? Eu estou questionando verdades absolutas. Eu sei que ele existe, mas eu não confio? Eu Como assim? acredito em Deus, mas eu não confio em tudo. Eu questiono ali algumas coisas, algumas verdades, e aí nós, antes das gravações, a gente fica batendo papo sobre a Bíblia também, né, Ci? E a gente estava comentando, né? É um exemplo bem prático. Eu acredito em Deus, ok. Eu tenho uma Bíblia, ok. Eu acredito em algumas coisas e outras não. Por exemplo, eu não acho que eu tenho que guardar o sábado. Certo? Então é um dos pontos que eu coloco de lado e questiono, não, porque não é bem assim, não, porque não é bem esse dia, né? Então, alguns questionamentos que a gente faz, né, que é chamado aí de ceticismo, né? E aí, então, a lição da terça-feira vem trazendo isso. Mais uma vez, aí, né, os questionamentos do porquê os ímpios prosperam, o porquê nós questionamos, como que nós conhecemos a Deus. Eu fico pensando assim, é até incoerente, né? Como que nós conhecemos a Deus? Através do quê? Da palavra de Deus, porque Sim. nós não vivemos ali, né? Não vivemos na época de Jesus, por exemplo. Nós conhecemos a Deus através da Bíblia. E como que eu questiono o que está escrito na Bíblia? Né? Às vezes, eu só aceito aquilo que eu consegui compreender, né? Se eu entendi, então eu aceito. E nem tudo a gente vai ter uma total compreensão, mas pela fé a gente aceita, porque Deus está nos mostrando. A lição, ela coloca, né, bem no finalzinho uma frase que fala assim: o fato de não conhecermos as razões de Deus não significa que ele não tenha boas razões. A gente, nós somos muito pequenos nesse universo grandioso, mas mesmo tão pequenos quanto somos, ele se importa conosco. Sim. E ao se importar conosco, foi como a Simone colocou. Já pensou se tudo fosse revelado? A gente muitas não suportaria. A Bíblia diz que ninguém viu a Deus. Moisés pediu para ver a Deus, não pediu? E o que Deus fez? Numa sarça que ardia, falou com Moisés. Mas ele não se mostrou para Moisés, né? Fisicamente, porque não suportaria. É a mesma coisa em relação a isso. Tem coisas que não nos são reveladas porque é para a nossa própria proteção. E quando nós não sabemos as razões reais de Deus, não quer dizer que ele não tem razões contundentes para isso. Nós precisamos também confiar e entender isso, né? E aqui a lição, ela trouxe outros questionamentos. Agora, né, é o salmista Asaf que está questionando. Está falando, Senhor, o que acontece? Por que os ímpios estão prosperando? Os justos estão sofrendo, Senhor? Revela quem é o Senhor, o que está acontecendo, para que essas pessoas vejam quem é o Senhor e realmente confiem. Então, ele também, no seu ceticismo ali, né, ele questiona a Deus nisso, né? E aí, no versículo 28 do Salmo 73, né, vou até ler ele. No versículo 28, Asaf, ele diz o seguinte, ele fala assim: quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio para proclamar todas as suas obras. Espera lá, ele começa o salmo questionando. Só que quando ele vê que a grandiosidade de Deus é tanta e ele não tem como explicar isso e o porquê, ele fala assim: eu prefiro estar perto de Deus, porque ele é bom e ele é o meu refúgio. Então, independente do que ele vai mostrar, eu vou continuar confiando. E também no Salmo a gente vê que ele compreende o final daqueles que permanecem fiéis a Deus, né? Conforme a vontade de Deus, e aqueles que escolhem
não querer saber, não querer conhecer e não querer a servir. Então ele compreende qual será o final. Isso. E aí A ele lição- louva a Deus, A né? lição, ela deixa claro aqui que algo despertou. Porque ele olhou para onde? Para o Santuário. santuário. E aí, então, ele pôde compreender que existe um justo juiz e que isso tudo vai ter fim. Então, é uma lição muito abrangente. E aí, no finalzinho aqui, falando assim, ó, o entendimento, né, adventista do santuário, do juízo investigativo, que nós estamos agora, por exemplo, nós estamos passando pelo juízo investigativo. Né? Durante os 1000 anos, nós teremos o juízo comprobatório. E depois disso, nós teremos o juízo executivo. Nossa, Sandra, do que você está falando? De repente, você está entrando em contato com esse assunto pela primeira vez. Então, a gente precisa estender a você o convite para você estudar a Bíblia. Como que a gente vai saber sobre tudo isso? Estudando a Bíblia. Ela nos traz... Existem muitas coisas que nós não temos realmente a explicação, porque não nos foi revelado, mas muitas coisas foram reveladas, inclusive sobre esses juízos, né? Então, isso cabe a nós irmos buscar esse estudo. E eu quero te fazer esse convite. A igreja, Nada mais justo que na fonte, do né? que buscar na fonte. E nós, não é o que a Vanessa está falando, não é a Sandra nem a Simone, é o que a palavra de Deus fala. E a igreja adventista, ela tem esse comprometimento de estudar a Bíblia, né? Se não estiver no assim diz o Senhor, não acredite. Então fica o convite. Ou você vem aqui para a Igreja Central de Catanduva e a gente oferece para você esse estudo, ou você pode procurar uma igreja adventista onde você estiver, fora de Catanduva, e você vai receber esse estudo. E você vai se encantar com tudo que você vai descobrir a respeito de juízo. Então o salmista ali, ele olhou para o santuário e ele percebeu então que havia um justo juiz e que isso vai acabar. Né? Então a gente precisa entender sobre esses assuntos para que fortaleça ainda mais a nossa fé e a nossa esperança. Queremos falar mais alguma coisa sobre a terça ou vamos para a quarta? Quarta-feira. A defesa do livre-arbítrio. Aqui a gente vai tomar um tempinho maior. O que é o livre-arbítrio? Quem quer responder das duas? O que é o livre-arbítrio? É uma liberdade, né? Você ter liberdade de escolher. Você não ser um robô, uma máquina que faz o que está programado, né? A máquina ela é programada. Exatamente. Agora nós não. Deus nos criou com a liberdade de escolha, né? Então, aí quando a gente pensa nessa questão de questionar a Deus ou tantas coisas, porque Ele também nos deu a escolha de capacidade mental, Sim. intelectual. Pera lá, Senhor, eu estou te questionando, mas eu estou falando só eu tenho uma capacidade mental, né? Então ele nos deu a livre escolha, né? Para que nós pudéssemos decidir o que queremos para a nossa vida. Ele não nos obriga a nada, né? Ele até nos dá direção. Ele fala, eu te dou 2 opções, mas escolha entre o bem e o mal. Aí calha até na imagem da lição, Exatamente. né? Para que lado você quer Para que ir? lado que você quer ir? Ele te fala qual é a melhor direção, mas ele não te obriga. Então, nós temos essa capacidade de escolher. Aí vem a segunda pergunta. Se eu sei o que é livre-arbítrio, o que é decisão, e eu posso escolher, há, então, ali uma possibilidade de que eu escolha o mal. Sim. E por que que Deus me deu essa possibilidade? Por que que Deus fez isso comigo se Ele sabia que eu posso escolher o mal? Eu acho até interessante que a gente fala, a Bíblia apresenta as consequências dos caminhos, de você escolher servir a Deus ou não. E a gente sempre fala que existe 2 escolhas. Eu sempre penso que a gente só tem uma escolha, que é Deus. Porque nós já nascemos com a natureza de pecado. Sim. Nós já nascemos no coração com essa propensão para o mal. Então, se eu não escolho a Deus, automaticamente estou do lado do mal. Então, nós temos uma escolha. E Deus nos deu essa liberdade de nós podermos escolher servi-lo. Ele já mostrou que Ele é o Criador, Ele já provou os pensamentos, a vontade, tudo aquilo que Ele tem para nós de melhor. E tanto que Ele fala, tá a vida e a morte. Não é? Então, a gente tem essa liberdade de escolher quem? Escolher a Deus, porque o que Ele tem, o que Ele oferece, o que Ele já mostrou, o que Ele quer fazer por nós é melhor.
Eu gosto de exemplos bem práticos, assim. Você imagina se você tivesse falado assim para o seu esposo, você vai me amar, pronto, programou, você vai casar comigo e acabou. Ele não tivesse essa escolha, ele estaria com você por amor? Não, jamais. Deus, ele fez tudo isso por amor. Por amor. Por amor. Nós precisamos ter a noção de que tanto a liberdade, que tanto a rebelião quanto a obediência são resultados de escolha. Então, se eu escolher me rebelar, eu fiz essa escolha. Se eu escolher obedecer, eu fiz essa escolha, né? E a Sandra falou algo muito importante, né? Que é defender o livre-arbítrio, é entender que Deus é amor, amor supremo. Por nos amar, mesmo que o coração de Deus esteja ferido por a gente escolher o mal, mas Ele nos deu a liberdade de escolher, né? Então, trazendo em relação à história, né, a gente tenta nessa questão e está falando dessa origem, como surgiu o mal e tudo mais, né? Não sei para você que nos acompanha, mas nós sabemos, Apocalipse registra que houve uma rebelião no céu, né? Lúcifer, que era um anjo de luz, se rebelou, que hoje é chamado de diabo ou Satanás. Mas ele se rebelou, aí a gente pensa, nossa, mas o céu, um lugar perfeito, como que alguém pode ter feito isso? Mas é por Deus amar. É como você acabou de dizer, se Deus tivesse feito os anjos todos robotizados ali, uma máquina... Não seria amor. Não seria amor. E Lúcifer, por ter essa liberdade, o egoísmo que invadiu seu coração e ele desejar ser semelhante a Deus, foi uma escolha de rebelião. Sim, mas ele escolheu e Deus respeitou, por quê? Por amar. E se Deus tivesse destruído ele imediatamente, com 1/3 dos anjos? Não é? Deus seria arbitrário e tirano, não estaria agindo por amor. Exatamente. A escolha, né? Deus nos dá essa escolha. Assim como foi Adão, né? No caso Eva, que deu o primeiro passo em não aceitar aquilo que Deus colocou ali no mundo perfeito para eles, né? E trouxe as consequências para o mundo como é para nós hoje, mas foi uma escolha. Porque Deus amava, porque Deus queria o melhor para eles. Olha, então tá aqui. Eu estou mostrando para vocês, mas é por amor. Entenda, eu estou mostrando que o melhor caminho é esse. Mas vocês têm a escolha a ser feita. A lição fala que sem o livre-arbítrio não existiria o amor. Exato. Né? E é questão de relacionamento, não é? A gente poder sentir esse amor, né? Que nem o robô. Aí eu falo até para a Sandra aqui, ela tem um cachorrinho lá, né? O Hashi. Agora imagine se ele fosse um robô. Aí você ia chegar em casa, ele ia estar lá todo contente, abanando lá, né? Se abanando todo, na alegria de que, nossa, a minha dona, vamos dizer, ela chegou, que alegria. Mas se fosse um robô, como que tá? Ele ia estar lá do mesmo jeito, né? Sem essa emoção, né? O Hashi tá famoso, hein, gente? Todo mundo vai querer conhecer o Hashi eu agora. fiquei pensando, porque a lição traz esse exemplo, Não né? Que é? a Sony Corporation aqui criou esse robô, né? Chamado de Aibo, né? Um cão que era um robô. Você trocaria, Né? né? Aí eu fiquei pensando, nunca que eu trocaria o meu Hashi, o meu caramelinho, por um robô. Mas por quê? Se o Hashi dá trabalho, fica doentinho, faz as sujeirinhas dele lá que eu tenho que limpar, né? Entra no barro, eu tenho que dar banho nele quase todos os dias. Porque o robô é muito mais prático. Vai ficar limpo, organizado. Ele até limpa, né? Eu desligo ele quando eu não quero nada, né? E aí faz essa reflexão. Por que eu nunca ia querer o robô? Porque o robô ele não troca esse sentimento. Não tem afeição. Não tem afeto. Né? Nós estudamos aqui lições passadas sobre emoções. Que Deus é um Deus de emoção. E que emoção que tem com o robô? Nenhuma, né? É aquele relacionamento frio, gelado, que a pessoa está te respondendo por um comando. E é isso que Deus teria feito conosco se Ele não tivesse nos dado esse livre-arbítrio. Agora eu quero deixar uma pergunta para a gente refletir. O que eu e você, que nós temos feito com o nosso livre-arbítrio? Como eu tenho usado o livre-arbítrio? Eu tenho usado ele de forma que vai me levar para um bom caminho, ou eu tenho usado ele mal?
Aqui na lição, nessa parte, fala que, eu vou ler aqui, fala assim, ó, a defesa do livre-arbítrio é o entendimento de que o mal é resultado do uso errado do livre-arbítrio. E fala assim, ó, Deus não é culpado pelo mal, o qual existe porque as criaturas usaram de modo indevido o livre-arbítrio que o Senhor, por boas razões, nos concedeu. E aqui fala, o livre-arbítrio, embora possibilite o mal, também é a única coisa que torna possível todo o amor, toda a bondade ou toda a alegria. E para a gente finalizar aqui a quarta-feira, eu preciso te lembrar que você usa desse livre-arbítrio todos os dias. Mas, Sandra, eu já sou da igreja, eu já me batizei, eu já sirvo a Deus. Não, ok, mas você todos os dias precisa fazer uso desse livre-arbítrio, né? Você todos os dias precisa Fazemos escolher. escolhas todos os dias, né? Todos os dias. Você acorda de manhã já fazendo escolha. Exatamente. Se vai levantar ou não. Se vai né? levantar ou levantar ou não, não. que roupa eu vou usar, se eu tomo Sim. café da manhã ou não. Então, a nossa Exatamente. vida é escolhas, mas escolhas certas, escolhas boas, né? Deuteronômio, ele coloca que Deus, né, Moisés ali explicando ao povo, estava colocando diante do povo a bênção e a maldição. Né? E o que ele fala? Ele fala assim, escolham a vida para que tenham vida, porque se escolher a maldição vai ser um caminho de morte. E se nós trouxermos na história de Israel quanto que esse povo caiu, quanto que eles se desviaram pelo caminho ali, e Deus, no seu imenso amor, os buscava, os direcionava, ansiava para que eles se arrependessem e mudassem, né? Se tem outra lição em relação aos salmos, aqui nós falamos do Salmo 73, né? São cantos, são orações cantadas, né? Nós não temos, infelizmente, a melodia para cantarmos também, mas as palavras era de alerta, era de mostrar para o povo, mesmo na indignação do salmista, mesmo nos questionamentos feitos a Deus, está mostrando que, olha, Deus ama sem limites. Deus está mostrando que vocês serão abençoados se escolherem a vontade dele. Ele está obrigando? Não, de maneira alguma. Mas ele está mostrando que vocês serão abençoados. E o mesmo Deuteronômio acrescenta que nós devemos fazer com os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, para que eles recebam a bênção, que sejam abençoados. Então, ou seja, o que Deus nos mostra passa de geração em geração. Passa para as pessoas que nos rodeiam, né? Porque nós aqui, por exemplo, nós estamos disseminando e não sabemos o alcance que vai ter. Por quê? Porque Deus está mostrando, olha, você está aprendendo aqui, fala para as pessoas, mostra. É uma escolha que você faz também, de falar ou não. Né? Porque tem tantos que têm conhecimento e não falam, eu me retrato, deixa, eu não quero criar. Não, nós temos que falar, proclamar que Jesus está voltando e que ele vem para buscar os seus, aqueles que tomaram as boas decisões. Vai ser difícil, a Sandra falou do juízo. Quando chegar no juízo executivo, que Deus tem que executar a sua sentença de justiça, não é porque ele não usou de amor. Pelo contrário. É um ato de amor É um também. ato de amor. E nós precisamos nos preparar a cada dia, né? Nas escolhas que fazemos diariamente, constantemente. É um preparo para a eternidade. A Vanessa tocou num ponto aqui, eu estou aqui refletindo sobre isso, né? Ela comentou antes e agora também me veio essa reflexão. Nós não somos espelho, né? As pessoas não devem depositar a fé em humanos, mas nós, como discípulos, precisamos refletir a imagem de Jesus. Sim. Então, existe sim uma responsabilidade nossa, como cristão, de fazer as escolhas certas, né, do livre-arbítrio que nós temos, porque, de certa forma, sim, nós devemos inspirar as outras pessoas, né? Então, a gente precisa tomar esse cuidado com as escolhas que nós fazemos, principalmente quando nos intitulamos cristãos, né? Então, existe uma responsabilidade muito grande e cabe a nós, como a Van falou aqui agora, da gente compartilhar.
né? A gente conhece muito, mas a gente tem compartilhado com os que não conhecem. Parece que está tão claro, às vezes, para as pessoas, mas não está. Eu vim conhecer essas verdades há 12 anos. É pouco, porque eu já tenho quase 50. Né? Então, muitas pessoas ainda não conhecem. Então, nós precisamos fazer esse papel de levar essa mensagem, né? Dessa escolha, desse uso do livre-arbítrio. A quinta-feira, ela vem falando mais sobre o livre-arbítrio, ou seja, a importância, né? Então, a lição vem frisando que a gente precisa fazer o bom uso desse livre-arbítrio. E aí diz assim, por que Deus não exterminou o mal logo no começo lá? Uma relação, ela se realiza com falta de confiança? Não. E se Deus exterminasse, ele enfraqueceria esta confiança. Então, foi por isso. Porque as pessoas iriam aceitar por temor. Falar, puxa vida, teve uma rebelião no céu, Deus destruiu tudo. Agora, não, eu não vou dar um passo em falso, porque Deus vai me fulminar. Vai me fulminar. Então, o medo, né, estaria as pessoas seria por aí, medo, não né? por amor. Não amor, e né? hoje nós corremos esse risco. Eu estou na igreja porque eu tenho medo de Deus me destruir ou de castigar. de me castigar, né? E aí Satanás quer colocar isso na minha cabeça e na sua cabeça. Você já foi longe demais, você já pecou muito, para você não ter mais solução. É isso, o poder enganador de Satanás quer fazer isso com a gente, né? Ele quer minar a nossa confiança em Deus. Ele trabalhou lá antes para isso e ele continua trabalhando hoje, né, nas nossas cabeças. E aí vem aqui agora sim, falando sobre Romanos, que foi o versículo e Apocalipse, o versículo que nós lemos lá no começo, o versículo Áureo vem falando novamente sobre essa esperança, né, que o Senhor promete para cada um de nós, que terá um fim, todo mal terá fim. Essa é a nossa grande esperança. É para isso que nós temos que nos manter firme. Afinal de contas, às vezes a gente costuma dizer, nossa, o mundo tem tantas coisas boas, né? E tem realmente. Sim. Tem coisas maravilhosas ainda, né? Mesmo com o pecado, a gente ainda vê lugares lindos, passamos por momentos bacanas, mas são tão poucos perto daquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Então, assim, você quer viver isso, a eternidade, num lugar lindo, sem choro, sem se despedir daquele que você ama, você tem que se agarrar, né, a essa esperança. E você vê, Sandra, que essa lição ela começou assim com um questionamento, né? O amor e o mal, né? Para a gente pensar, existe o amor relacionado ali com o mal? Não é essa a questão, né? A ênfase aqui, ela é no caráter amoroso de Deus e não no próprio mal, assim como você está dizendo, né? Então, a lição, ela coloca que quando nós tentamos explicar o mal, o que ele é, nós estamos justificando ele. Porque quando você tem um problema, você vai explicar aquele problema, você vai justificar, olha, aconteceu isso, por isso e por isso. Eu errei porque... porque me levou a isso. Exato, então nós não podemos. Então, o que 1 João 3,4 diz? O que diz lá? Que o pecado ele é transgressão da lei. Eu transgredi a vontade de Deus, eu estou pecando, estou me debandando para o mal, vamos dizer assim, né? Então, nós precisamos crer e confiar, né? Como eu já até falei, nós comentamos, as nossas explicações, elas são limitadas. E qualquer coisa que a gente fizer, nós vamos tentar achar justificativa, e não é isso. Então, nós devemos nos apegar nesse texto, né? Que o pecado ele é transgressão da lei. A partir do momento que eu peco, eu estou transgredindo a vontade de Deus. Eu estou infringindo aquilo que Deus colocou de bom para mim. E algo que não pode sair da sua mente para você que está nos acompanhando. Deus jamais será, ou foi, ou é responsável pelo mal. Deus, ele é amor. E ele não tem parte com o mal. Por isso que a palavra nos diz que o mal será aniquilado e não se levantará pela segunda vez, né? E o que nós devemos ter como esperança, né? Que é o que você falou do texto de Romanos. Eu gosto sempre de ler o texto porque é um texto que eu amo. Na minha Bíblia, ele está grifado já há um bom tempo. Diz assim, Romanos 8, no versículo 18.
Porque para mim, eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados para a glória a ser revelada em nós. Às vezes nós estamos nesse mundo e pensamos assim, Senhor, né? Comentamos isso. Quanto sofrimento, quanta coisa. A Sandra ainda falou, tem coisas boas, tem, mas são momentâneas. Elas passam rapidamente. Mas o que está dizendo? Que nós devemos, no Senhor, firmemente entender que são coisas momentâneas. Vão acabar. E nada que esse mundo pode apresentar, nada é comparado à glória que será revelada. E aí você falou a palavra certa, passará. Me veio aqui na mente uma história, acho que é a história que eu li, de um rei que ele deu uma missão que parecia impossível a um dos seus servos ali, que ele teria que encontrar uma frase que o ajudasse a entender, porque às vezes a gente está feliz, às vezes a gente está triste, e que frase que o ajudaria o rei diante desses momentos que ele passaria. E aí ele ficou lá com medo, se você não trouxer a resposta, você será aniquilado. E ele ficou lá preocupado. E aí você falou a palavra certa. Ele chegou para o rei e disse, a palavra é passará, passará, passará. Então, se você está triste hoje, vai passar. Se você está feliz, também vai passar. E se tem a maldade nesse mundo, um dia também ela vai passar e vai acabar. Quanto assunto nós temos para falar. Meu Deus, ficaríamos aqui horas comentando. Só no livre-arbítrio já ia o dia inteiro, né? Livre-arbítrio, né? Nosso tempo acabou. Bom já. Eu fico até sem palavras, né? Porque eu tenho vontade de falar mais coisas, mas a gente não vai ter tempo. Eu queria pedir para a Vanessa fazer as considerações finais aí, que demais te chama atenção aí nesse estudo de hoje. Volto a repetir, é a grandeza do amor de Deus. E a Bíblia, ela nos deixa claro que Deus também, ele não tem para conosco um sentimento de amor. Ele é o próprio amor. E quando nós confiamos a nossa vida nesse Deus, qualquer coisa que nos aflija, nós estaremos firmes e confiantes nesse Deus que é amor. Não nos exime das culpas ou dos erros que nós cometemos quando agimos dessa maneira. Mas essa graça tão grandiosa, expressa em amor, ela nos alcança onde quer que nós estejamos. Por mais maus que nós já nascemos por natureza, Deus é amor, ele expressa o seu amor e ele nos busca em seu amor continuamente. Sim. Essa lição foi muito boa, em questão, né, falando do livre-arbítrio. Nós que aqui estamos, você que nos acompanha, que possamos, com Deus, fazer as boas escolhas, que a nossa escolha seja Deus, seja Jesus, seja buscar aprender, buscar saber da tua vontade, né? Que a Bíblia fala que os pensamentos de Deus para nós são os melhores, né? Então, que possamos buscar essa verdade na palavra de Deus. Amém. E eu quero terminar dizendo para você que, de repente, estou falando para alguém que não tem problema nenhum na vida, está tudo muito bem na sua casa, você está empregado, os seus filhos estão bem, está todo mundo saudável. Mas quando você olha para o lado, você vê um vizinho padecendo. Você vai para o seu trabalho e você vê que ali tem alguém doente ou sofrendo por uma separação. Então, é impossível sermos felizes nesse mundo, porque é impossível ser feliz vendo alguém que você ama infeliz. E como as meninas aqui disseram, isso tudo vai passar. Vai passar. A gente precisa ter essa esperança. Eu quero terminar com o mesmo verso que nós começamos, porque é Ele que nos dá esperança e nos enche o coração. E lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e já não haverá mais morte, já não haverá mais luto, nem pranto e nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Amém. Que nós possamos nos manter firmes, estudando a palavra de Deus e nos preparando, porque esse dia vai chegar e muito em breve. Nós nos encontramos no próximo estudo. Amém.